Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus encontre no coração de todos nós a terra fértil e preparada para que possa então cultivar a sua sementinha de paz. Hoje o tema que nós queremos abordar com vocês é a conhecida lei do amor. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e nós vamos abordar de forma mais incisiva as instruções dos Espíritos. Quando a gente fala em lei de amor, quando a gente fala em amor, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, imagino, que são aqueles sentimentos que nós já estamos ensaiando em sentir e que nós damos o nome de amor. É claro que esse amor que nós afirmamos já possuir e doar é, na verdade, um ensaio. São os primeiros passos para nós chegarmos ao amor que nós queremos conversar essa noite. Por quê? A primeira ideia de amor é aquele amor de casal, ou de pai para com filhos, para uma amizade. Mas a gente percebe que, embora nós todos ainda chamemos estes sentimentos de amor, é um amor um tanto quanto egoísta, visto que, se porventura, a pessoa com a qual nós identificamos esse amor, para aquela que nós afirmamos ter esse amor, não corresponder às nossas expectativas, se ela não nos devolver aquilo que nós esperamos, nós acabamos deixando de amar. Por um motivo muito simples, nunca amamos. O nosso amor é muito egoísta porque ele exige do outro a postura que nós entendemos como sendo a adequada. Eu amo porque eu quero ser amado. Eu amo, mas quero ao meu lado. Eu amo, mas exijo esta postura. E simplesmente vou fazendo exigências, determinando como deve ser a existência dos outros, de acordo com a minha vontade, independente de ser certo ou equivocado. É a minha forma de pensar e é assim que eu quero. E se a pessoa, porventura, não corresponder, tudo muda de figura. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nós encontraremos essa citação de Jesus, anotada por Mateus, onde ele diz, todos nós já ouvimos alguma vez essa afirmativa: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior, o primeiro mandamento, e eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Bom, rapidamente, a primeira parte é uma citação que está no Velho Testamento. O Cristo, sempre que se reportava às leis, ele nunca tentou, em momento algum, dizer que estava equivocado, que era errado. Tanto que ele disse, não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Isso está lá no livro de Moisés, para quem quiser buscar, assim como está o segundo. E parece uma coisa muito simples, mas a primeira parte, amar a Deus de todo o coração, de todo o teu espírito, isso é muito complexo. Daria uma explanação, porque o todo o coração para o judeu tinha um significado, de todo o espírito, etc. Mas nós vamos nos ater a um detalhe, a uma parte dessa citação. Simplesmente, nessa parte que está grafada, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos um desafio. Porque o mandamento, que já era conhecido pelo povo judeu muito antes de Jesus, que já era conhecido por todos os povos do Oriente, todas as religiões sempre tiveram esses mandamentos de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo final.
Aquele povo já conhecia muito bem. Sabia decor e salteado isso. E Jesus reafirma que está correto. Mas quando ele diz, amarás ao teu próximo como a si mesmo, ele está, primeiro, nos alertando da importância de nós nos amarmos. Do alto amor. Ah, mas como assim? Eu me amo. Será? Eu lanço a pergunta do será por um motivo muito simples. O que você tem feito para se melhorar? Se você realmente se ama, você está se esforçando para ser um ser melhor? Quais os movimentos que você colocou em prática para deixar todas as mazelas que hoje já sabemos, nós devemos nos livrar? O que você está fazendo para que esta encarnação se torne a melhor que já teve? Aquele que descobriu o verdadeiro alto amor, que se ama e está se esforçando continuamente, embora hajam dificuldades. Mas está ali, persistente, lutando dia a dia, fazendo jus à afirmação de Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, primeiro eu preciso me amar. Gerando esse sentimento nobre dentro de mim, eu terei condições, então, de doá-lo, de compartilhá-lo. Enquanto eu não desenvolver essa virtude dentro de mim mesmo, como eu posso dividir com os outros? Ninguém divide aquilo que não tem. Mas aí depois, Jesus acaba complicando um pouquinho mais para a gente. Por um motivo muito simples. Lá em João, no capítulo 13, ele reafirma essa frase, fazendo um pequeno ajuste. Ao invés de amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele diz, amarás o teu próximo como eu vos amei. Ou seja, ele nos dá a medida do amor. E aí é um apertão. Porque enquanto eu não desenvolvi o amor dentro de mim, ou estou ainda num movimento muito lento, muito vagaroso, para que esse amor faça parte do meu ser, eu poderia compartilhar da mesma forma. E eu poderia pensar, olha, como o meu amor ainda é pequeno, ou achar que esse amor muito tímido ainda já é muito grande, e compartilhar apenas isso. E ficar numa zona de conforto, dizendo, eu sou assim, então tá bom assim. Mas aí Jesus diz que não, e deu uma medida. É para nós amarmos o nosso próximo como ele nos amou. E aí nós temos a dimensão disso? Temos uma vaga ideia apenas. Tamanha profundidade e nobreza que o Cristo empenhou e empenha para doar o seu amor para conosco. Então nós vamos perceber que esse amor é algo muito mais sublime, muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E aí então, nós vamos ver a sequência, uma frase de Leon Denis, que está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Olha que interessante, ele afirma, o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, o impulso do ser que o leva para outro ser, com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Olha que interessante, o impulso do ser que o leva para o outro ser. Isso, Leon Denis está nos lembrando, que o amor é aquilo que nos conduz ao outro. Por quê? É um amor desinteressado, é aquele que não quer exigir nada de ninguém, é aquele que compreende as limitações, as fraquezas, aquele que é indulgente. É aquele amor que deseja a felicidade do outro. É aquele amor que, quando observa o ente amado feliz, é feliz com ele.
que quando observa o ente amado sofrendo, sofre e luta para amenizar aquele sofrimento. André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita Baiana, contou um caso no Congresso Espírita em Franca, em 2013, bastante curioso. Ele, que é médico por formação, ainda no início das suas atividades na medicina, no hospital na Bahia, é alertado por outros companheiros que uma pessoa precisava dos seus cuidados. E segundo a informação desses companheiros, era uma pessoa importante. E ele rapidamente se levanta e vai ao encontro do paciente. Enquanto caminhava com o companheiro de profissão, ele resolve perguntar, mas quem é que é tão importante assim? E aí o amigo o alerta, trata-se da nobre irmã Dulce. E todos nós já ouvimos falar do trabalho maravilhoso que ela fez no Nordeste. E ele então fica um pouco assustado, se paralisa e diz, mas eu não sou digno de ajudá-la. Ah, mas tem que ser você. E ele então vai. E chegando até ela, a encontra com um semblante extremamente sofrível. E pergunta, irmão, o que eu posso fazer então para auxiliá-la? E ela, sem pestanejar, disse, eu tenho dores horríveis, e aponta a região onde as dores estavam agravadas. Ele então convida ela para que possam ir juntos até o consultório. E ali ele possa então consultá-la e medicá-la. Mas ela diz, doutor, o senhor não entendeu ainda. Eu estou com dores horríveis, mas o senhor vai medicar ele. E aponta então um andarilho, que há mais de 2 dias estava ali no corredor do hospital, aguardando para ser atendido. Ele não entende, no primeiro instante, o que estava acontecendo, mas também não tem coragem de questioná-la. Então, convida os enfermeiros para que levem aquele cidadão até o consultório. O medica e, após terminar o procedimento de consulta e a medicação, retorna até o corredor onde está a nobre feira. E ela então, com o semblante totalmente transformado, aliviado, toma as suas mãos e agradece ele enfaticamente, dizendo, doutor, obrigado por ter me ajudado tanto. O senhor não sabe o quanto estou aliviada. Por quê? Porque ela sentia as dores do outro. É um amor que já transcende, que conseguia captar as energias daquele cidadão. E ela olhava aquele indigente, que ela não conhecia, apenas como um irmão, como aquele que está na família universal. E essa impulsão do amor dela provocou a cura através das mãos do médico. Leon Denis ainda, nesta citação, diz que ele renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Ou seja, é algo que quanto mais nós oferecermos, mais nós estaremos desenvolvendo. Quanto mais nós compartilharmos, mais seremos fonte geradora. Ou seja, quanto mais amor eu quiser vivenciar, mais eu preciso oferecer. Isso está nas mãos de quem? De nós mesmos. E aí então, nós pensamos assim, como pode desenvolver o amor o ser humano? Como ele se manifesta no homem? E aí o espírito de Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte, primeiro, o homem tem os seus instintos desenvolvidos. Nós éramos apenas instinto e agíamos por impulso, por sobrevivência, por necessidades que ainda nós desconhecíamos. E aí então nós caminhamos. E quando nós fomos caminhando, enquanto nós fomos desenvolvendo, nos avançando, nós criamos as sensações. E aí nós começamos a ter percepções.
Não era mais um impulso por si só. Eu já começava a sentir algo diferente em cada ação e em cada reação minha e de outros que me cercavam. Eu então não paro de me desenvolver. E depois de me transformar ainda mais, de ir me instruindo e me depurando, eu gero então os sentimentos. Mas eu não paro aí. Porque ainda segundo Lázaro, o sentimento é o... E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse som interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É aquele amor que realmente consegue visualizar o outro, que consegue desejar o bem do outro, que busca isso. Isso ainda pode parecer um tanto quanto distante para nós, mas se nós não começarmos o movimento para alcançar este amor, este momento sublime dos sentimentos que nós já carregamos, ficará difícil. E aí então chega a doutrina espírita, pronta a nos auxiliar, nos orientando, nos servindo de informações que vão nos tirando das sombras do conhecimento e nos colocando à luz da razão. Para que a gente então possa despertar, chacoalhar a poeira e falar, agora é comigo. Eu preciso iniciar a minha transformação. Mas aí nós pensamos, como esse amor poderá gerar efeitos em nós seres humanos? O que ele vai causar? Olha que interessante essa citação de Lázaro. Ele diz que o amor na criatura humana substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem então ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Bom, a gente grifou ali em amarelo, porque segundo Lázaro, quando o amor começa a se manifestar em nós, criaturas humanas, ele começa a eliminar a nossa personificação, o nosso eu, que tão fortemente ainda grita em nossas ações. Por quê? Ele passa a observar a fusão dos seres, ou seja, eu faço parte de um todo. E para que esse todo que eu faço parte esteja bem, eu preciso colaborar. Eu não posso ser um ser isolado. Eu preciso estar compartilhando sensações, emoções, amor. E ele diz ainda que quando nós começarmos a desenvolver esse sentimento tão nobre dentro de nós, as misérias sociais começam a desaparecer, pois eu estarei observando cada criatura como parte da minha família universal. Mas por que será então que é tão difícil? Se eu já sei que eu preciso amar, que eu preciso desenvolver esse amor tão sublime dentro de mim, por que eu não faço? Porque, entre outras coisas, eu carrego ainda esse sentimento tão infeliz que nós tanto ouvimos falar no centro espírita. O tal do egoísmo, ele tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o seu progresso moral. Ou seja, o egoísmo faz com que eu enxergue tudo sobre a minha ótica, faz com que eu coloque o meu eu à frente de tudo, das minhas exigências, das minhas necessidades. E aí eu me perco, porque preocupado apenas com a minha forma de pensar, como eu sendo o centro das atenções, eu deixo o outro. Eu não estou preocupado com o que o outro sente, o outro pensa, é apenas a minha forma de agir. E aí então, eu começo a fazer um movimento contrário ao que
Jesus entende como caridade. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da codificação, dentre os vícios, qual aquele que se poderia considerar radical? E eles são enfáticos, é o egoísmo. Afirmam ainda que não é possível eliminar os demais se nós não focarmos na sua fonte, na raiz, no centro de todos. Enquanto nós não combatermos o egoísmo, ele estará neutralizando todas as outras qualidades que possamos ter. Então é algo sério. É algo que nós precisamos realmente buscar esforços para combatê-lo. Mas aí alguém pergunta: o que fazer então para deixar de ser tão egoísta e passar a fazer parte daqueles que compartilham a lei do amor? Resposta é simples: caridade. Quando nós falamos em caridade, normalmente muitos torcem até o nariz. Nossa, vem falar de novo que eu tenho que trazer mais cesta básica, que eu tenho que levar roupa a quem não tem, calçar aquele que está descalço. Sim, façam isso, desde que seja com humildade, para que não diminua, não ofenda, não humilhe aquele que recebe. Mas embora essa caridade material seja realmente importante e necessária, a caridade de Jesus vai muito além. Pois, segundo encontramos no Livro dos Espíritos, lá na questão 886, quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Todos. Ser bom com todo mundo. Indulgência para as imperfeições dos outros. Lembrar que os nossos irmãos são seres que estão aprendendo. Então eles erram. Se equivocam. Consciente ou inconscientemente. Então nós temos que respeitar as suas limitações. E aí então o perdão das ofensas. Ideal seria que nós não precisássemos perdoar ninguém. Isso mostraria que o amor já estaria aflorado dentro de nós. Então, não teríamos mais o movimento íntimo da mágoa, do ressentimento. Por quê? Eu olharia cada atividade, cada ação do outro como sendo um gesto nobre, ainda que equivocado. Quais são as características daquele que está desenvolvendo o amor dentro de si? Segundo nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela pessoa que já se mostra leal, íntegra, conscienciosa. Aquele que ama faz aos outros o que gostaria que lhes fizessem. Suaviza as dores de seus irmãos e considera como sua a grande família humana. Esquece essa questão de laços sanguíneos e olha o outro como um verdadeiro irmão. Segundo Joana de Ângeles, no livro Sob a Proteção de Deus, de Valdo Franco, quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do amor divino. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumina e o mantenha. Aqui, nós lembramos uma situação vivenciada pela nobre e tão conhecida Madre Teresa, quando lá em Calcutá ela recebia a visita mensal de um nobre empresário que levava a ela, tendo em vista as atividades assistenciais e de socorro que ela oferecia àquelas pessoas tão necessitadas, um cheque, uma importância. E sempre que esse cidadão chegava até ela, encontrava a mesma ali, labutando, doando o seu tempo, o seu amor, aquelas pessoas que se encontravam numa situação tão difícil. E ela ali acariciava com suas mãos doces, e ele não entendia aquilo. Até que um dia ele a questiona, pois ela sempre o convidava para que logo que entregasse o cheque, pudesse então fazer o mesmo. Mas ele,
tendo a sua consciência aparentemente tranquila por estar fazendo teoricamente a sua parte, dizia que não. Mas um dia ele toma coragem e pergunta: irmã, por que a senhora faz isso? Pois quando eu vejo a senhora com essas mãos tão delicadas, cuidando dessas chagas de pessoas que não conhecem, parece que suas mãos soltam luzes. E ela diz àquele homem: é porque em cada ser, em cada criatura que eu tenho a oportunidade de fazer algo, eu enxergo Jesus. Aquele homem então retorna às suas atividades. E no mês seguinte, ele vem mais uma vez e traz a importância costumeira. Só que ela então, sendo avisada que ele estava ali, vai ao encontro dele, pois ele não aparecia. E então ela se depara com ele fazendo a mesma coisa naqueles irmãos necessitados. E ela se surpreende com aquilo, e se encanta, e diz a ele: meu irmão, o que está fazendo? Está atendendo a Jesus também? E ele diz a ela: estou treinando por enquanto, mas é esse o meu objetivo. Isso é amar. Quando nós nos permitirmos que o amor nos ilumine e nos mantenha, é assim que nós vamos ver o mundo. É assim que nós vamos olhar a cada criatura, da mais doce à mais difícil, pois enxergaremos nela Jesus e faremos como ele nos sugere. Nós ofereceremos o amor que ele nos ofereceu. Aí então, André Luiz, com essa mensagem muito bela, chamada Tudo é Amor, no livro Apostilas da Vida, nos diz: vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. E finaliza: o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Meus irmãos, nos esforcemos para amar. Muito amor e muita paz no coração de vocês.